Você já observou um escultor trabalhando? Ele encara um bloco bruto de pedra e começa a golpear. No início, nada parece mudar, apenas poeira e pequenas lascas caindo. Mas ele persiste, golpe após golpe, dia após dia. Troca de ferramentas, muda de ângulo, ajusta a força. E depois de um tempo, a forma começa a surgir. A vida é assim. Só que a pedra que você precisa esculpir é você mesmo. E o maior obstáculo não está lá fora, mas dentro. A dúvida, o medo, a procrastinação. Essas são as forças que tentam impedir seu progresso. Você já se perguntou quantas vezes foi o seu próprio inimigo? Quantas vezes deixou de agir por medo de errar? Mas aqui está a verdade. Cada esforço conta. Cada erro ensina. Cada golpe no seu próprio ego destrói a preguiça, a insegurança, as desculpas. Você não pode esperar que a mudança aconteça sozinha. A pergunta é: você está disposto a continuar esculpindo? Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Se você está realmente comprometido com sua evolução, deixe um comentário dizendo: eu não serei meu próprio inimigo. Aqui no canal Filosofia Estoica, falamos sobre a realidade como ela é, sem desculpas, sem ilusões. Se você busca força, disciplina e clareza, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada. Vamos direto ao ponto. Você é seu próprio inimigo. Como o estoicismo pode te libertar? Os estoicos ensinavam que nosso maior inimigo não está lá fora, mas dentro de nós. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, não é o mundo que nos faz sofrer, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Já parou para pensar quantas vezes você foi refém dos seus próprios pensamentos? Quantas oportunidades perdeu porque deixou o medo decidir por você? Hoje, vamos explorar como identificar quando estamos sendo nosso próprio obstáculo e, mais importante, quais práticas podem nos libertar dessa prisão mental. A resposta está na forma como você lida consigo mesmo. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos não vem do mundo externo, mas das barreiras que criamos internamente. E a autossabotagem é uma dessas barreiras. Você já percebeu como, muitas vezes, é sua própria mente que impede seu progresso? Você estabelece metas, mas encontra desculpas para não agir. Adia decisões importantes, esperando o momento certo que nunca chega. Se convence de que não é bom o bastante, que não está preparado, que o fracasso é inevitável. O problema é que essa voz interna não vem da realidade, mas do medo. O medo de errar, de ser julgado, de sair da zona de conforto. E enquanto você ouvir essa voz, continuará preso no mesmo lugar. Os estoicos nos ensinam que a mudança começa com a responsabilidade. Reconhecer que você é o único responsável por suas ações e também por sua falta de ação é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. O mundo pode ser imprevisível, mas sua atitude diante dele está em suas mãos. A pergunta é: até quando você vai permitir que sua mente seja sua maior prisão? Número 1. Pratique o desapego das emoções. Quando você se torna refém de si mesmo. Se você não controla suas emoções, elas acabam controlando você. A raiva cega seu julgamento, o medo paralisa suas ações e a ansiedade rouba sua paz. Mas o problema não está nas emoções em si, elas são naturais. O problema surge quando você se apega a elas, deixando que determinem suas decisões e sua visão de mundo. Os estoicos ensinavam que o sofrimento não vem dos eventos externos, mas da forma como reagimos a eles. Se alguém te insulta e você se enfurece, o insulto não foi o problema. Foi a importância que você deu a ele. Se você tem medo de falhar e evita desafios, não é a dificuldade que te impede, mas sua própria interpretação do fracasso.
A verdadeira liberdade vem do autocontrole. Quando você aprende a observar suas emoções sem ser dominado por elas, descobre que tem mais poder sobre sua vida do que imaginava. Marco Aurélio dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. O mundo não vai mudar para te agradar, mas você pode mudar a forma como responde a ele. E isso faz toda a diferença. Número 2. Dependência de fatores externos. A ilusão da felicidade fora de si. Você já sentiu que só será verdadeiramente feliz quando alcançar algo? Mais dinheiro? Um status melhor? Reconhecimento? Se sim, você caiu na armadilha da dependência externa. Acreditar que a felicidade está do lado de fora é um dos maiores erros que podemos cometer. Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz vem de dentro. Epicteto dizia: se você deseja ser invencível, não permita que nada fora do seu controle determine sua felicidade. Isso porque qualquer coisa externa pode ser tirada de você. Dinheiro pode ser perdido, status pode desmoronar e a aprovação dos outros nunca estará sob seu controle. Se sua felicidade depende disso, você nunca será verdadeiramente livre. A questão é: o que acontece quando você alcança o que queria? Logo surge um novo desejo, uma nova meta, e a insatisfação continua. É um ciclo infinito. A única saída é buscar dentro de si o que procura fora. Quando você aprende a se bastar, descobre que nada pode te derrubar. O que realmente importa não é o que você tem, mas quem você se torna. Número 3. Fuga da realidade. O caminho mais curto para a autodestruição. Quantas vezes você já tentou escapar da própria vida? Seja se afundando em distrações, vícios ou ilusões, buscando qualquer coisa que te impeça de encarar a realidade? Isso pode parecer inofensivo no início, mas, com o tempo, se torna um ciclo perigoso. Os estoicos ensinavam que enfrentar a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para a liberdade. Marco Aurélio dizia: nada deve ser feito ao acaso, nem sem propósito. Mas quando você vive fugindo, tudo o que faz é adiar a solução dos seus problemas. E quanto mais adia, maiores eles se tornam. A sociedade nos oferece inúmeras formas de distração: redes sociais, jogos, consumo exagerado, prazeres momentâneos, mas nada disso resolve o vazio interno. Pelo contrário, apenas nos afasta da vida que deveríamos estar construindo. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a assumir responsabilidade e a agir com propósito. A questão é: você vai continuar fugindo ou finalmente vai encarar a realidade e tomar o controle da sua vida? Agora que entendemos os desafios, é hora de agir. Conhecimento sem prática não gera transformação. Por isso, vamos trazer ferramentas simples, mas poderosas, para você começar a mudar hoje mesmo. Pronto para sair da teoria e partir para a ação? Prática. 1. Como identificar esse inimigo em você? Tornar-se seu próprio inimigo é um processo sutil, mas perceptível para quem se observa com honestidade. Para identificar isso em você, comece analisando 3 pontos fundamentais. Observe seus pensamentos. Você se critica o tempo todo? Vive se convencendo de que não é bom o bastante? Sente medo de errar ao ponto de evitar novas oportunidades? A mente pode ser sua aliada ou sua pior inimiga. E tudo começa pelo que você acredita sobre si mesmo. Veja como reage às dificuldades. Quando algo dá errado, você culpa os outros, as circunstâncias ou simplesmente aceita a responsabilidade e busca uma solução? Os estoicos ensinavam que nossa força está na forma como escolhemos responder aos desafios. Analise seus hábitos. Você procrastina constantemente? Foge dos desafios ou enfrenta o desconforto necessário para crescer? O que você faz no dia a dia revela se você está no controle ou se está sendo dominado pelas próprias fraquezas. Prática. 2. Como vencer?
Esse inimigo interno. O estoicismo nos ensina que a chave para vencer essa luta está no autocontrole e na disciplina. Você precisa treinar sua mente para resistir à sabotagem, aprender a lidar com suas emoções sem ser escravizado por elas e encontrar sua força dentro de si, não no que está ao redor. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada pequena ação conta. A pergunta é: você está disposto a assumir o controle da própria vida? Prática 3. Treine sua percepção. A maioria dos obstáculos que enfrentamos não vem do mundo externo, mas da forma como interpretamos as situações. Nossa mente tem o poder de transformar pequenas dificuldades em grandes problemas, simplesmente porque acreditamos nelas sem questionar. Os estoicos nos ensinam a observar nossos próprios pensamentos com cautela. Da próxima vez que sentir medo, dúvida ou insegurança, pare e pergunte-se: isso é um problema real ou apenas minha percepção distorcida? Muitas vezes, o medo vem de suposições erradas, não da realidade. A ansiedade sobre o futuro vem de cenários que ainda nem aconteceram. O ressentimento sobre o passado vem de algo que já não pode ser mudado. Tudo isso é ruído mental. Treinar sua percepção significa aprender a distinguir o que é real do que é apenas uma ilusão criada pela sua mente. Quanto mais você se observar, menos será controlado por esses pensamentos automáticos. Em prática 4, pratique a dicotomia do controle. Uma das maiores causas de sofrimento é tentar controlar o incontrolável. Perdemos tempo e energia nos preocupando com o que os outros pensam, com erros do passado ou com circunstâncias que simplesmente não dependem de nós. Marco Aurélio escreveu: dê tudo de si para aquilo que depende de você e aceite o que não pode mudar. Essa é a essência da dicotomia do controle. Separar o que está em nossas mãos do que está fora do nosso alcance. Se algo depende de você, suas escolhas, sua disciplina, sua atitude, então se esforce ao máximo. Mas se algo não depende de você, a opinião dos outros, acontecimentos passados, imprevistos da vida, então aceite e siga em frente. Quando você foca no que pode controlar, evita desperdiçar energia com preocupações inúteis. Isso não significa ser passivo, mas sim direcionar sua força para o que realmente faz a diferença. Prática 5. Use a escrita para se conhecer. Nossa mente é um fluxo constante de pensamentos e muitas vezes somos dominados por eles sem perceber. A escrita é uma ferramenta poderosa para organizar essas ideias, identificar padrões de autossabotagem e fortalecer a disciplina mental. Os estoicos praticavam isso diariamente. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia reflexões pessoais para entender melhor suas emoções e ações. Ele não escrevia para os outros, mas para si mesmo, um exercício de autoconhecimento e fortalecimento da razão. Todos os dias, reserve um momento para anotar suas preocupações, reações e desafios enfrentados. Pergunte-se: isso é um problema real ou estou apenas reagindo impulsivamente? Com o tempo, você começará a notar padrões, situações que sempre geram ansiedade, pensamentos recorrentes de dúvida ou hábitos que te sabotam. A escrita não muda a realidade, mas muda a forma como você a interpreta. E ao mudar sua percepção, você recupera o controle sobre si mesmo. Prática 6. Pratique a exposição ao desconforto. O conforto excessivo nos enfraquece. Quanto mais evitamos dificuldades, mais fracos nos tornamos diante delas. Os estoicos acreditavam que a resistência mental se constrói enfrentando desafios voluntários, treinando o corpo e a mente para suportar o que a vida inevitavelmente trará. Pequenas ações diárias podem fortalecer sua disciplina. Acorde mais cedo do que o necessário. Quebre a preguiça antes mesmo do dia começar. Tome banhos frios. Controle sua reação ao desconforto, em vez de ceder a ele. Faça coisas difíceis sem reclamar. Encare desafios sem buscar desculpas.
Cada vez que você se expõe ao desconforto, descobre que é mais forte do que imaginava. Você não treina apenas o corpo, mas a mente. E uma mente treinada não se rende facilmente. Prática 7. Viva o presente. A maioria das pessoas passa a vida presa em dois lugares que não existem mais: o passado e o futuro. O passado já se foi e não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou e está cheio de incertezas. Mas o presente, o agora, é a única coisa real. É o único momento em que você pode agir, decidir e viver plenamente. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: a vida é dividida em 3 partes: o que foi, o que é e o que será. O que foi já não existe. O que será ainda não aconteceu. Só temos o agora. Essa reflexão nos lembra que o tempo é um recurso finito e precioso. No entanto, muitas vezes o desperdiçamos remoendo o que já passou ou ansiosos pelo que ainda está por vir. Quantas vezes você já perdeu horas remoendo algo que já aconteceu? Um erro cometido, uma palavra maldita, uma oportunidade perdida? Ou então, quantas vezes se pegou preocupado com um cenário futuro que talvez nunca ocorra? A mente inquieta tem o poder de criar sofrimento onde não há necessidade, distraindo-nos do que realmente importa: o momento presente. Viver o presente não significa ignorar o passado ou desconsiderar o futuro. Significa, sim, agir com consciência e equilíbrio. É focar no que está ao seu alcance hoje, sem carregar o peso excessivo do que já passou ou a ansiedade pelo que ainda virá. Quando você aprende a fazer isso, descobre que a paz não está em algum lugar distante. Ela sempre esteve aqui, esperando que você a enxergasse. O presente é o terreno onde você planta as sementes do seu futuro. Cada ação, cada escolha, cada pensamento que você tem agora molda o que está por vir. Por isso, viver o presente não é apenas uma prática de mindfulness ou autocuidado. É uma estratégia poderosa para construir uma vida mais significativa e alinhada com seus valores. Quando você se concentra no agora, percebe que muitas das suas preocupações são projeções da mente, não realidades concretas. E ao fazer essa distinção, você recupera o controle sobre sua vida. A paz, a clareza e a força que você busca não estão em outro lugar. Estão no momento presente, esperando que você as abrace. Hoje, mergulhamos nas armadilhas que nós mesmos criamos. A autossabotagem, o apego às emoções, a dependência de fatores externos, a fuga da realidade e a falta de clareza sobre quem realmente somos. Vimos como o estoicismo nos oferece ferramentas poderosas para enfrentar esses desafios, treinando a percepção, praticando a dicotomia do controle, usando a escrita como espelho da alma, expondo-nos ao desconforto e vivendo plenamente o presente. Mas, como os estoicos nos lembram, o conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. A teoria é o ponto de partida, mas a transformação acontece na ação. Cada escolha, cada pequeno esforço, cada momento de consciência é um passo em direção à liberdade interior. Agora a decisão é sua. Você vai continuar sendo refém dos próprios pensamentos e medos, ou vai assumir o controle da sua vida e esculpir a melhor versão de si mesmo? Aqui no canal Filosofia Estoica, buscamos a verdade sem máscaras, a força sem desculpas e a clareza sem ilusões. Se você está comprometido com sua evolução, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário abaixo. E para finalizar, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Escolha pintar a sua com as cores da coragem, da disciplina e da paz interior. Muito obrigado e até o próximo vídeo.